want some real action, tough guys? Let's do it. Jean-Claude Van Damme é um ator belga, artista marcial, produtor, diretor e criador de cenas de ação em filmes. Foram os filmes de ação que fizeram ele ficar tão popular e deram a ele o status de símbolo dos anos 90. A fama foi um grande teste para ele, mas ele passou muito bem nele. A gente vai falar disso e muito mais nesse vídeo. Mix Show apresenta Jean-Claude Van Damme, como é a vida do astro de ação dos anos 90 e como ele gasta os milhões dele. Ele nasceu em 18 de outubro de 1960 nos subúrbios de Bruxelas e foi batizado de Jean-Claude Camille François Van Varenberg. Ele cresceu numa família bilíngue porque o pai dele, Eugene, era meio judeu e meio flamengo e falava francês, e a mãe, Eliane, falava flamengo. Graças à babá espanhola, ele também passou a entender bem espanhol, mesmo não falando. Além disso, ele passava horas assistindo os Flintstones, que ajudou ele a começar a aprender inglês, e mais tarde ele acrescentou o alemão ao repertório dele. Aliás, ele nunca conseguiu se livrar do sotaque, e é por isso que os personagens dele costumam ter nomes e raízes francesas. Quando ele era bem pequeno, ele era frágil e doente, e para dar um jeito nisso, o pai dele o matriculou com 10 anos numa escola de karatê. 2 anos depois, ele continuou no National Sports Center, onde ele foi treinado pelo experiente Claude Goetz. Lá eles desenvolveram um programa de treinamento individual para ele, que tinha o maior talento, que não incluía só habilidades técnicas de karatê, mas também treinamento psicológico. Goetz colocava ele para lutar com atletas profissionais adultos de uma categoria de idade e peso completamente diferentes, e também fazia lutar contra um cão pastor dele. Mas, de acordo com o próprio Jean-Claude, nada se compara ao estúdio de balé que ele começou a frequentar aos 16 anos. Ele falou várias vezes que qualquer pessoa que já experimentou uma barra de balé consegue fazer qualquer atividade esportiva. Com a mesma idade, ele entrou para a seleção belga e foi até campeão europeu, mas o sucesso dele acabou sendo ofuscado por problemas psicológicos. Ele sofria de depressão desde a adolescência, mas naquela época achavam que ele era simplesmente desagradável e tinha uma criação ruim. As coisas ficavam mais difíceis quando ele não estava treinando. O pai dele notou esse padrão e pendurou um saco de pancadas no sótão para Jean-Claude poder treinar em casa. Além do karatê, o cara dominou outras 4 artes marciais: a versão americana de kickboxing, Muay Thai, o Kung Fu e o Taekwondo marcial coreano. Na carreira esportiva, ele vencia uma depois da outra. Só perdeu uma única luta e depois foi desqualificado. Só que aí outros interesses também surgiram na vida dele. Em 79, ele apareceu no filme dramático belga-francês Woman Between Wolf and Dog. Mas foram as mulheres que se tornaram o principal hobby do jovem galã belga. Aos 18, ele se casou com Maria Rodrigues, uma venezuela rica de 25 anos, e não escondeu que casou por interesse. Jean-Claude estava traindo a esposa, mas a garota estava tão apaixonada que perdoou todas as aventuras dele. Graças ao dinheiro da esposa e a um empréstimo de banco, ele abriu o California Sports Club, onde ele mesmo ensinava karatê, aeróbica e musculação. Foi assim que ele se tornou um empresário de sucesso com uma renda estável. Ele ganhava $15 mil por mês. Em 81, em Paris, Jean-Claude conheceu Jacqueline Bisset, atriz de cinema britânica e madrinha de Angelina Jolie, e aí eles começaram um romance. Ela o convidou para tentar a sorte em Hollywood, prometendo ajudar no que fosse preciso. Van Damme vendeu o clube, largou a esposa e foi para o exterior. Só que quando ele chegou aos Estados Unidos, ele descobriu que Jacqueline não estava mais esperando por ele. Ela estava tendo um caso com outro cara. Durante os primeiros meses em Los Angeles, Van Damme dormia no carro, se lavava em banheiros públicos e às vezes até procurava comida na lixeira. De vez em quando surgia algum trabalho. Ele trabalhava limpando tapete, entregando pizza e dirigindo limusine. Como ele lembrou mais tarde numa entrevista, ele procurava carros caros nos estacionamentos em frente aos estúdios de cinema e deixava uma foto dele com um número de telefone no vidro. Na mesma época, ele conheceu o astro de ação Chuck Norris. Ele tinha uma boate e deu um emprego de segurança para Jean-Claude.
Além disso, ele se tornou o parceiro de treino de Chuck e fez uma participação especial no filme Braddock, o Super Comando. Mesmo ele, ainda aspirante a ator, tendo feito um soldado sem nome, foi o suficiente para chamar a atenção dos diretores e produtores de Hollywood. Em 84, ele apareceu no musical Breakdance e no curta cômico Perigo em Mônaco, trocando o sobrenome Van Varenberg, que era difícil de pronunciar, por Van Damme, que era mais simples. Ele também trabalhava meio período numa construtora e lá ele conheceu Cynthia Derderian, filha do dono da imprensa. Eles se casaram em 85 e assim ele pôde viver oficialmente nos Estados Unidos, e a família dela ajudou a pagar cursos de inglês e algumas aulas em uma escola de atuação. O casamento não durou muito não, menos de um ano. Em 86, Van Damme conseguiu o papel de um lutador russo no filme de ação Retroceder Nunca, Render-se Jamais, e recebeu $250. Em 87, ele foi convidado para fazer o papel de um caçador de alienígenas no filme de ação e ficção O Predador, e esse trabalho podia ter sido um avanço na carreira dele. Mas 2 dias depois que eles começaram a filmar, ele saiu do projeto. O motivo oficial de ele ter saído foi que o conceito do filme mudou, e aí o Predador ficou muito alto e fisicamente poderoso, e Van Damme, que era de estatura média, não ficava nada convincente nesse personagem. Mas Jesse Ventura, que estrelou esse mesmo filme, disse que Jean-Claude estava infeliz porque não dava para ver o rosto dele nas cenas, reclamou do traje alienígena extremamente desconfortável e, o pior, brigou com um dublê. Enquanto isso, a amizade dele com Chuck Norris fez a vida pessoal dele mudar do nada. Numa festa de Chuck, Jean-Claude conheceu a campeã de fisiculturismo Gladys Portugues. Os sentimentos deles surgiram na velocidade da luz e logo eles se casaram e alguns anos depois tiveram 2 filhos, Christopher e Bianca. Só que nem os sentimentos por Gladys nem os filhos impediram o cara de dar suas voltinhas por aí. Em algum momento, os nervos dela não aguentaram mais, ela pegou os filhos e pediu o divórcio. Segundo a lenda, a perseverança foi que ajudou Van Damme a conseguir o próximo papel dele, no drama esportivo O Grande Dragão Branco. Onde ele ia, ele carregava revista de karatê com ele na capa, caso ele encontrasse algum produtor que pudesse dar um emprego para ele. O incrível é que funcionou! Uma vez ele viu o produtor Menahem Golan num restaurante e demonstrou uns golpes espetaculares para ele, e conseguiu até exibir o catavento característico dele, que era chutar enquanto pulava. No fim das contas, ele foi aprovado para o papel graças ao Predador, que a gente já falou aqui. Um dos amigos de Jean-Claude falou para os produtores que ele tinha acabado de estrelar um filme com Arnold Schwarzenegger, só que não falou que ele tinha se demitido. Felizmente para ele, o nome dele ainda estava na lista do elenco, então o esquema funcionou até na verificação. O Grande Dragão Branco, lançado em 88, trouxe a ele um verdadeiro sucesso e um cachê de $25 mil. You hold this. If I can grab it before you close your hand, I get the girl. If I cannot, she's yours. Os olhos azuis, o físico atlético e o suave sotaque francês dele conquistaram um público que já estava há um bom tempo querendo um novo herói. Um depois do outro vieram os filmes Contato Moral, com um cachê de $70 mil, e Cyborg, o Dragão do Futuro, que rendeu a ele $50 mil e um processo por acertar de propósito um dublê no olho com uma faca de borracha. No fim das contas, o tribunal decidiu contra Van Damme e concedeu $487 mil à vítima. Essas acusações não impediram Van Damme de seguir com a carreira. No fim dos anos 80, foi lançado outro filme de ação, Kickboxer, o Desafio do Dragão, com um cachê de $70 mil. That's it. Take your bag and leave my house. What? What's going on? You don't want training. You want me to break my leg? Durante as filmagens, ele se inspirou no trabalho de Charlie Chaplin em Luzes da Cidade. Em geral, ele se inspirava muito em Charlie Chaplin e falava que ele foi o primeiro verdadeiro super-herói da tela. No início dos anos 90, Van Damme fez os filmes de ação Garantia de Morte, Leão Branco, Lutador Sem Lei, Vencer ou Morrer e O Último Grande Herói, ganhando de 70 a 75 mil. Em 91, ele apareceu no filme Duplo Impacto, com um cachê de $600 mil. Alex, he's your brother! Brother? Why? Because he looks like me? I'm gonna change that. Because I'm gonna f*** up his face. Os filmes seguintes só reforçaram a popularidade dele. O cachê totalizava pagamentos multimilionários e o nome dele estava no mesmo nível dos nomes de estrelas no auge da fama na época, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Assim, em 92 foi lançado o filme de ação Soldado Universal, e aí ele faturou $1,5 milhão. Be a tracking device on me.
Well, what do you want me to do about it? Look for something unusual. Something hard. Ele faturou 3,5 milhões de dólares pelo próximo trabalho, O Alvo. You seem to have a real talent, Mr. Boudreaux, for attracting violence. Does that make me a bad person? Look, what did you arrest me for? Getting beat up without a license? Ele conheceu pessoalmente o famoso diretor asiático John Woo e o convenceu a começar um projeto em Hollywood. A interferência dele no processo de produção não terminou por aí, e na fase de edição, Van Damme não gostou que o personagem de Lance Henriksen aparecia na tela o mesmo tanto que ele. Ele pegou o código-fonte e apresentou a própria versão dele da montagem alguns dias depois. Na opinião dele, se o público fosse ver um filme com Van Damme, era ele que tinha que aparecer na tela. Ele foi ficando cada vez mais popular e foi convidado para interpretar o personagem principal do jogo Mortal Kombat, mas ele mesmo não gostou e recusou a oportunidade. Mesmo assim, os criadores do jogo se inspiraram nele e deram ao personagem as mesmas iniciais dele, J.K. Fizeram a aparência dele ficar mais próxima possível e até roubaram o golpe característico dele. Na mesma época, Van Damme teve um caso com a atriz e modelo Darcy Lapierre. Eles se casaram em 94 e um ano depois tiveram um filho, Nicholas. Como ele mesmo confessou mais tarde, enquanto a esposa estava grávida, ele a traiu com a cantora Kylie Minogue. Eles fizeram juntos o filme de ação e ficção científica Street Fighter, e a relação de trabalho se transformou num caso. Aliás, ele faturou um cachê de 8 milhões de dólares por esse filme. Ele ganhou um pouco menos, 5 milhões, pelos seguintes filmes: Time Cop, O Guardião do Tempo e Morte Súbita. Depois vieram os filmes Risco Máximo, A Colônia, Golpe Fulminante e Inferno. Na mesma época, no fim dos anos 90, ele estrelou como diretor com o filme de ação Desafio Mortal. I brought them here. It's my fault. If I win, they'll go free. You'll keep the dragon. O filme rendeu nas bilheterias globais, mas foi criticado porque repetiu algumas cenas de Bloodsport. Ele volta e meia participava da criação de roteiro. Por exemplo, tinha rumores de que ele teve a ideia do filme Legionário de 98, depois de passar a segunda lua de mel na África com Darcy Lapierre. Eles estavam comemorando as pazes depois de uma longa briga, mas no fim das contas eles se divorciaram em 97. Os conflitos se tornaram comuns na vida de Van Damme. Ele sempre brigava com os paparazzi e uma vez brigou com o ex-segurança dele, mas a luta foi muito rápida. Depois de levar uns 2 golpes, Jean-Claude caiu no chão. Até então, ele vinha abusando de álcool e de drogas por vários anos para tentar abafar a depressão. Tudo mudou quando ele foi diagnosticado com um transtorno bipolar e fez tratamento. Além disso, Gladys, a ex-mulher dele, deu uma mãozinha. Ela convenceu o cara a ir para uma clínica de reabilitação e vigiou cada passo dele até ele se livrar completamente do vício. Em junho de 99, Jean-Claude e Gladys se casaram de novo, e desde então ele sempre repete que ela é o amor da vida dele. Mas enquanto a luta contra drogas estava a todo vapor, a carreira dele sofreu um baque. A qualidade dos filmes caiu e eles falharam um depois do outro, como Soldado Universal, O Retorno. Para não atrapalhar a programação, os produtores contrataram uma pessoa especial para cuidar de Van Damme, mas isso não ajudou. Além disso, em 2000 ele recebeu uma multa de $1.200, foi condenado a 3 anos de liberdade condicional e 90 dias de suspensão da carteira depois de ter sido detido por dirigir embriagado. No início dos anos 2000, ele aumentou a lista de filmes dele com os trabalhos A Irmandade, Replicante, Agente Biológico, Réu a Ira Está Solta, Vingança, Narco e Segundo em Comando. Outro projeto seria o filme The Monk, com ele no papel principal. Para fazer o filme, ele fez uma dieta rigorosa e perdeu 15 quilos. Ele iria para a China e para a Birmânia para aprender novas técnicas de luta, mas no fim das contas, os produtores decidiram de trabalhar nesse filme. Dizem que o roteiro foi revisado e depois implementado no filme O Monge à Prova de Balas. Aí Van Damme apareceu no filme de ação Força de Proteção e faturou 3 milhões de dólares, na comédia dramática Sinav e em Até a Morte e Operação Fronteira. Nenhum deles fez muito sucesso, ao contrário do drama pseudo-realista JCVD, A Maior Luta de Sua Vida. Na verdade, ele interpretou a si mesmo, um ator desempregado, um ex-astro de ação cheio de dívidas, processos jurídicos e sérios problemas com a polícia, que acusa o cara de orquestrar um roubo. J'en ai marre! Je veux mon fric! Depuis hier, j'en ai marre! Hein? J'ai pas de cash sur moi.
Jean-Claude Van Damme sans cash. Oh, je veux un emprunt. Mais ça va pas. J'ai pas encore dormi, j'ai pris l'avion. A performance dele impressionou o público e a crítica, o que trouxe uma nova onda de popularidade para ele. Nessa onda de sucesso, ele estrelou Soldado Universal 3, Regeneração e Soldado Universal 4, Juízo Final, os filmes de ação Jogos Letais, Olhos de Dragão e 6 Balas, a comédia policial Bersurville, os filmes de terror UFO e Invasão Alien e dublou o desenho Kung Fu Panda 2 ainda. Van Damme apresentou o segundo trabalho dele como diretor, French, e até apareceu como convidado estrangeiro na comédia russo-ucraniana Rjevsky vs Napoleão. Stallone convidou ele para o primeiro filme Os Mercenários, mas aí ele recusou porque Sylvester não conseguiu explicar direito o personagem para ele, só prometeu um super cachê. Mas ele apareceu na sequência em 2012 e esse projeto foi o mais bem-sucedido dele nos últimos anos. Last time the case. You will force me to cut his heart. Em 2013, estrearam os filmes Bem-vindo à Selva e Aliança Mortal, e um ano depois saiu O Jogo Sujo. Enquanto isso, a vida dele chegou a outro momento difícil. Em 2009, em um resort na Tailândia, ele começou um caso com a ucraniana Alyona Kavierina. A mídia publicou que ele foi à Ucrânia várias vezes para visitar a Alyona e até comprou 2 apartamentos para ela, um em Kiev e outro em Kryvyi Rog. Mesmo assim, ele e sua esposa não pensavam em se separar, mas Gladys não aguentou e pediu o divórcio em 2015. Mas depois de alguns meses, eles decidiram dar mais uma chance para o relacionamento, porque a separação seria muito difícil para eles e para os filhos. Enquanto isso, o público ouviu a voz dele em Kung Fu Panda 3 e o viu em outros filmes também, como Osso Duro, Jiang Bin Man e o remake do famoso filme de ação de 89, Kickboxer, A Vingança do Dragão. Ele tinha feito o papel do jovem lutador Kurt Sloan no filme original, e no remake ele interpretou o mentor dele. 2 anos depois veio a sequência, Kickboxer, A Retaliação. And he may never be that good. He'll beat Mongo, guaranteed. You mention Mongo one more time and I'll smash your big face. Oh, really? Outros projetos dele incluíram os filmes de ação O Vingador da Iugoslávia, Blackwater, Perigoso no Oceano, Lucas, Ruas em Guerra e a minissérie satírica Jean-Claude Van Johnson. O personagem é uma versão fictícia de si mesmo, ou seja, o ator Jean-Claude Van Damme, mas na verdade ele é o agente especial Jean-Claude Van Johnson, que usa o trabalho de ator como disfarce. Em 2020 ele foi incluído no Hall da Fama do Museu de História das Artes Marciais. Aliás, ele também foi homenageado na terra natal. Ele ganhou uma estátua de corpo inteiro em Bruxelas. Em julho de 2021, a Netflix lançou uma comédia de ação estrelada por ele, O Último Mercenário. La vie, c'est comme une opération. La vie, mais c'est vrai, la vie. Tu fais de ton mieux avec ce que tu as. Ele fez o papel de um agente de inteligência aposentado e mais uma vez exibiu a marca registrada dele, o catavento. Ah, e tudo é em francês, que ele fala desde pequeno, mas não na frente das câmeras. Em 2022, ele dublou um personagem em Minions, A Origem de Gru, e vários outros projetos estão em andamento no momento, incluindo o filme de ação Silent Kill, e também Falcon Man. Van Damme é conhecido como os músculos de Bruxelas. A história do apelido é engraçada. Uma vez ele falou para os repórteres que adora mexilhões de Bruxelas, e as palavras mexilhões em inglês soa quase igual a músculo. Ele é vegetariano há mais de 20 anos. Ele gosta muito de animais, principalmente cães. Jean-Claude adotou a maioria dos seus animais na rua, que são 1 e transportou alguns da Tailândia em um jato particular. Durante a longa carreira dele, ele apareceu várias vezes em comerciais. Ele promoveu a batatinha Tostitos, a cerveja Coors Light, um jogo de celular da Lilith Games, uma casa de apostas belga, uma empresa de serviços de automóveis da Austrália Ultraton e a operadora móvel MTS. Relataram que ele levou 2 milhões por esse último trabalho. É claro que se a gente fala de comercial com Van Damme, não dá para esquecer o lendário vídeo da Volvo, em que ele faz o clássico movimento no retrovisor de 2 caminhões dando ré. O vídeo foi lançado em 2013 e na hora recebeu milhões de visualizações, além de muitas paródias. O movimento mais épico deu certo na primeira tomada, mas ele ensaiou a acrobacia 3 dias antes das filmagens. É claro que ele tinha seguro, mas não se sabe exatamente o que estava envolvido nisso.
Segundo algumas fontes, tinha um cinto especial preso nos retrovisores, escondido embaixo da calça dele, e atrás tinha plataformas que davam apoio ao pé dele. Ele faturou 4 milhões de dólares pela façanha mortal. O patrimônio líquido de Jean-Claude Van Damme no momento é estimado em 40 milhões de dólares. O salário dele atingiu o ápice nos anos 90 e ele investe o dinheiro que ganha na produção dos próprios filmes. Desde 2012, ele mora numa mansão de 4 andares no bairro de Marina del Rey, Los Angeles. Ele pagou 6 milhões pela casa com 6 quartos e 8 banheiros. As janelas têm belas vistas para o oceano, que também pode ser apreciado do terraço. Ele vendeu essa propriedade em 2016 por 7,25 milhões de dólares e se mudou para outra mansão em Los Angeles. A frota dele conta com um supercarro híbrido McLaren P1, um Lamborghini Gallardo Spider, mas é mais comum vê-lo dirigindo o luxuoso Bentley Continental GT. Nos anos 2010, Van Damme visitou a Rússia várias vezes. Ele se encontrou com Putin, com o líder checheno Kadyrov e também participou de comemorações oficiais em Grozny, o que incomodou a Human Rights Watch. De qualquer forma, ele não foi banido de entrar na Ucrânia e muitas cenas de mercenários foram gravadas lá. Quando começou a invasão russa da Ucrânia, Van Damme quase não se manifestou, só publicou nas redes sociais: "Eu desejo paz para o mundo inteiro". No entanto, em dezembro apareceu um vídeo com ele cercado por militares ucranianos dizendo "Glória à Ucrânia". 1, 2, 3. Slava Ukraine! Yeah! Policiais ucranianos e um médico de um hospital particular em Uzhgorod também publicaram fotos com ele. Jean-Claude Van Damme é uma personalidade bem controversa. Ele teve seus altos e baixos, tomou decisões certas e erradas, mas é difícil negar que ele tem uma mega influência. Qual é o seu filme favorito com Jean-Claude Van Damme? I'm okay. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. E não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que vem por aí.